Eles podem corrigir solos pobres, acrescentar nutrientes à terra e aumentar a produtividade no campo. Os fertilizantes são muito usados no Brasil. Nossa agricultura emprega uma média de 30 milhões de toneladas por ano. Somos o quarto consumidor mundial de fertilizantes. O problema é que 75% desses adubos químicos vêm de outros países. Isso aumenta os custos das plantações e ainda faz com que a agricultura nacional dependa da importação. Além disso, os adubos químicos emitem gases que contribuem para o efeito estufa. E é claro que o seu uso em excesso contamina o lençol freático e, consequentemente, polui as águas. Mas um produto totalmente natural e mais barato pode ajudar essa questão da adubação no campo. Eu estou falando disso aqui. De rocha. É isso mesmo, o pó das rochas que ficava aqui acumulado em pedreiras como essa pode deixar de ser uma pedra no sapato do meio ambiente e ganhar um destino mais nobre: adubar a terra. Esse tipo de adubação chama-se rochagem. Ela é estudada desde os anos de 1950, mas só há alguns meses entrou em processo de regulamentação no país. A ideia básica é usar minerais presentes nas rochas, como o potássio e o cálcio, para enriquecer o solo. E o melhor, o pó de rocha vem dos resíduos da mineração, o que sobra e não seria aproveitado pelas pedreiras. Para extrair o melhor da rocha para a terra, esse processo é feito aqui na pedreira. E o responsável por tudo isso, para supervisionar esse processo, é o Carlyle, que está aqui. Tudo bom, Carlyle? Como é que você está? Tudo tranquilo? Carlyle, como é que começou essa ideia de vender rocha para a agricultura? Então, Renato, aqui ela é basicamente uma pedreira para a construção para a produção de agregados para a construção civil. Quando a gente está quebrando a rocha, ele acaba gerando um pó, então nós fomos buscar alternativas para poder utilizar esse produto. A pedreira firmou uma parceria com a Embrapa, um órgão público ligado ao Ministério da Agricultura, que é responsável por boa parte das pesquisas em agropecuária no Brasil. O resultado é animador. Dessas rochas de mica-xisto sobra um adubo perfeito para as plantações da região. O mica-xisto é rico em potássio, é isso? Potássio. Para que o potássio é importante para a terra? O potássio é o elemento que faz ele pega os nutrientes do solo e leva para a planta. Ele é o meio de transporte, tá? Então, ele é um macroelemento muito importante. Ou seja, ele facilita o enraizamento, né, isso da plantação. Isso absorve mais nutrientes. Mais nutrientes e faz com que esse nutriente chegue na parte aérea da planta. Olha. Muitas outras rochas, como o basalto e o granito, podem ser usadas na rochagem. O ideal é escolher as que estão disponíveis perto da área de lavoura. O pó de rocha é resultado da quebra das pedras. Depois de partidas várias vezes, as rochas vão para esses tanques para serem lavadas. O pó desce na água e vai para o fundo. Depois que seca, está pronto para ser retirado e utilizado como fertilizante. Aqui na pedreira, o pó de rocha acumulado forma essas montanhas aí. São 600 mil toneladas. Estou vendo que tem uma área verde. Isso é uma braquiária, né, Carlyle? Exato. A finalidade de plantar braquiária aqui é evitar que as partículas do pó sejam levadas pelo vento e pela chuva. O pó de rocha é tão poderoso que esse capim, olha aí, está verdinho. Olha só para você ver, nós estamos no período da seca e ela está com o sistema radicular excepcional, verdinha. Grande, dá para puxar uma para ver sim. Como é que é essa raiz aí? Ó, vamos ver. Vem lá pro fundo. Nossa senhora. Aí. Você tem raízes aqui, ó. Ó como é que é. E tem raízes maiores ainda que essa. Tá aí uma das propriedades, não é, desse potássio que tá aí, né? Exatamente. Olha só, esse pó aqui, ó. Tá vendo? Esse pó aqui, Carlyle, ele já tá pronto para ir já para adubação. Perfeito, ele está prontinho para ser aplicado no solo, como remineralizador de solos. Tá vendo? E você estava falando que ele tem muito potássio, mas não é só isso, né? Tem outros minerais aí, né? Ele tem uma série de outros elementos. Ele tem fósforo, ele tem cálcio, magnésio, sílica, que vai diminuir o uso intensivo de defensivos agrícolas. Olha, isso é importante, que vai né? proteger muito mais o meio ambiente. Esse caminhão está carregado de pó de rocha e está seguindo para uma fazenda aqui da região. Então, vamos ver como esse fertilizante natural é usado na lavoura. Então, bora botar o pé na estrada. Estamos indo para Urutaí, que fica a 170 quilômetros de Goiânia. Essa fazenda tem 1.000 cabeças de gado, lavouras de soja, milho
e uma plantação de florestas para a produção de madeira. O pó de rocha aqui vem lá da Pedreira de Goiânia, por aqui tem muita utilidade. O Hélio é um entusiasta da rochagem, mas ele está indo além desse experimento só com pó de rocha, né, Hélio? Está usando um ingrediente que é bastante comum e natural aqui na fazenda, que é o esterco, é isso, Hélio? Exatamente. Como é que surgiu essa ideia de misturar o pó de rocha com o esterco? Bom, a fazenda sempre trabalhou com confinamento. E o confinamento, ele produz muito esterco. Só que mesmo produzindo esse muito, está sendo pouco para as nossas atividades. Então nós resolvemos fazer um biofertilizante. Como é que funciona esse processo? Explica para mim. Bom, inicialmente, antes da entrada dos animais, nós forramos o curral com o pó de rocha. Logo em seguida nós fazemos uma camada de gesso agrícola. E aí depois entra com os animais. Esses animais eles vão ficar aqui alimentando, defecando e urinando. Quando os animais estão prontos para o abate, eles são retirados e aí nós fazemos a raspagem do curral. Essa raspagem ela é jogada já para um outro lado. Para um outro lado e o intuito é fazer a compostagem. A compostagem é a decomposição do esterco para a produção de adubo. Quando entra em contato com o oxigênio do ar, essa mistura produz substâncias que ajudam a liberar mais rapidamente os minerais do pó de rocha na terra. No início, a pilha de compostagem é formada por placas de matéria orgânica. Essa placa é justamente por quê? Porque o animal ele faz o pisoteio lá dentro do curral. Não tem problema manusear ele sem luva? Não tem problema nenhum não, isso aqui é totalmente natural. E se você observar, ela é uma placa bem dura, ó, tá vendo? E você vê uns pedaços de rocha. De rocha, aqui, exatamente. Aqui, ó, você vê que ele está em processo de fermentação. Ele está mais escuro ainda, né? Está mais escuro. E nesse processo de fermentação, a temperatura aumenta demais, certo? Sim. E como é um composto orgânico, existem micro-organismos. Sim. Então, se essa temperatura ultrapassar 60, 65 graus, esses micro-organismos morrem. E como é que você faz essa medição? Nós desenvolvemos um processo mais rústico. Da fazenda? Da fazenda, que consiste em quê? Em pegar esses vergalhões, certo? E ele é colocado no monte. Ó. E aí, de tempos em tempos, o funcionário vem. Eita, coitado. E segura aqui nele, certo? E se ele conseguir ficar segurando, a temperatura está boa, não tem problema, certo? Agora, se ele não conseguir segurar, porque isso aqui vai esquentar, aí está na hora de fazer o revolvimento do biofertilizante. Depois de totalmente curtido, o biofertilizante está pronto para ser usado. Aqui na fazenda, o Hélio está planejando experimentar esse jeito diferente de adubar em 3 áreas. Uma misturada com o biofertilizante, outra com o pó de rocha puro e a terceira área misturando o pó de rocha com adubo químico. E aí nós vamos fazer toda uma análise de custos e tudo e ver a viabilidade disso aí. Esse biofertilizante ele vai ser utilizado também nas pastagens e nas áreas de silvicultura. Para quem não é especialista como o Hélio, vale uma explicação. O adubo químico e o pó de rocha agem de forma diferente na terra. Vamos ver como isso funciona. Os adubos químicos se dissolvem na água e já trazem os nutrientes mais importantes para as plantas, prontos para serem absorvidos. O nitrogênio, o fósforo e o potássio agem imediatamente no solo e nas plantas. Mas os adubos químicos podem poluir o lençol freático e também contaminar as águas, dependendo da composição química deles. Já o pó de rocha não se desmancha na água. Ele precisa interagir com as raízes das plantas para ter suas partículas dissolvidas. São as raízes que agem liberando os minerais que vão fortalecer a planta. Olha aí, o trator já está aí, ó, com o distribuidor aí já acoplado nele para jogar esse pó de rocha misturado com esterco aqui nessa área. O que vai acontecer aqui, Hélio? Exatamente. Essa área é uma palhada de milho e nós vamos entrar distribuindo 3 toneladas por hectare do biofertilizante. Vamos cortar totalmente a adubação química. Boa, que é uma coisa que na fazenda ainda usam o adubo químico, mas a ideia é diminuir isso bastante. A ideia é praticamente zerar esse adubo químico ao longo do tempo.
Agora vamos encontrar mais um defensor do uso do pó de rocha. É alguém que conhece muito bem os minerais, o geólogo da Embrapa, Éder Silva. Éder, numa lavoura que usa pó de rocha, se olhando para a plantação, você já sabe que ali foi usado a rochagem? Na realidade a gente tem que perceber como é que está a folha. Essa cor verde com essa coloração indica que a planta está em equilíbrio. Quando você aplica fertilizante solúvel, você é obrigado a aplicar toda vez que você está fazendo um novo cultivo. Esse aqui, nesse caso, tem um efeito residual. Ele pode durar 3 até 5 anos sem você precisar repor o pó de rocha. E com isso nós podemos, ao longo do tempo, criar um novo solo. Que a gente vai criar uma situação que vai melhorar os solos para as outras gerações. A rochagem ainda é uma coisa muito para o campo, para a lavoura. O pessoal que está em casa tem acesso, ou seja, a dona de casa conseguiria fazer isso na horta dela, rochagem, usar um pó de rocha? Isso está disponível já, não? Não, não está disponível. No entanto, isso com certeza no futuro nós teremos novos produtos que vão ser com certeza usados em casa. Esses minerais vão ser bastante benéficos para essas plantas também.